Olá, terceiro ano. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar geografia com o assunto o ciclo da água. Nós vamos trabalhar com as páginas 96 a 99. Tá ok, crianças? Então vamos lá iniciar a nossa videoaula de hoje com o assunto o ciclo da água. Então vamos lá, crianças, falar sobre o ciclo da água. Vamos acompanhar a leitura? A água. A água é um elemento da natureza essencial para todos os seres vivos. Então, nós dependemos exclusivamente, como seres vivos, dependemos da água. Nenhum ser vivo sobrevive sem a água, crianças. Toda a água do planeta é uma só. Depois de usada, ela volta para a natureza, tá? Então, a água, ela é única, tá? Então, ela vai, faz todo o processo e volta novamente para a natureza, tá? É o chamado ciclo das águas. Ela evapora dos rios, lagos e oceanos, vai para a atmosfera e volta em forma de chuva ou neve. Então, aí, eles estão iniciando, conhecendo como é que a água faz o seu ciclo. A água alimenta os rios, mares e lagos. Evapora e o ciclo recomeça. Vira nuvem e chuva. Enche os rios, irriga as florestas e as plantações e outros. Então, a água ela tem infinidade, de utilização da água. A gente pode utilizar a água de diversas formas, tá? Então, por isso que a água ela é essencial para todos os seres vivos. Vamos verificar aqui, crianças, como ocorre, o ciclo da água. Então, aí, a água, está aí nos oceanos, lagos e rios. Ela evapora, depois ela vai para as nuvens, tá? Ela fica carregada, tá? E logo após ela vai o quê? Ela vai descarregar, tá? Vai descarregar em forma de quê? De chuva, ou de neve, ou de gelo, e volta novamente, não é? Para os oceanos, para os lagos, para os rios, e assim continua esse ciclo, tá? Então a evaporação acontece porque o sol, não é? Quando o sol está muito quente, vai evaporando a água e vai para as nuvens ficam carregadas e aí segue o processo da chuva, tá? A chuva ou da neve ou do gelo, tá? Então aí vocês estão observando o processo do ciclo da água, tá ok? O constante movimento da água permite que se estabeleça o ciclo da água. Por ação do Sol, a água que se encontra nos mares, rios e lagos evapora e vai para a atmosfera. Ao subir sob a forma de vapor, arrefece e condensa, originando milhões de minúsculas gotas de água, que formam as nuvens. À medida que as nuvens vão ficando mais carregadas de gotas de água, tornam-se mais pesadas e caem sob a forma de chuva. Se há um arrefecimento, quer dizer que houve a perda, de calor, arrefecimento rápido, as gotinhas de água solidificam e caem sob a forma de neve ou granizo. A água volta assim ao ponto de partida, aos rios, mares e lagos, dando-se início a um novo ciclo. A quantidade de água que cai em um determinado lugar, sob a forma de chuva, neve ou granizo, dá-se o nome de precipitação. Vamos ver aqui o que é evaporação. A água que se encontra na natureza, mares, rios, lagos e etc., por ação do Sol,
passa do estado líquido ao estado gasoso. A este fenômeno dá-se o nome de evaporação. Vamos saber o que é condensação. Na atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, existe sempre água no estado gasoso. Esta camada, que é invisível, apresenta-se sob a forma de vapor de água, constituindo a umidade atmosférica. Você consegue perceber que a água da Terra é a mesma desde o seu início? Você pode estar bebendo a água que um dia um dinossauro já bebeu. Seria possível, mas a quantidade de água desde a época dos dinossauros é a mesma, pois está dentro do ciclo da água. O que muda é a sua qualidade. Então, aí verifiquem essa imagem abaixo, engraçada, né? Então, nós aí já sabemos que a água é uma só. Então, ela só, né, faz aquele processo do ciclo, tá? Mas ela é a mesma. O que muda, o que vai mudar é a sua qualidade, não é? Precisamos usar a água que temos com muita responsabilidade, porque o mundo precisa de água. Um alerta para que nós possamos, não é, utilizar a água com mais responsabilidade. Abastecimento da água. Vamos lá, acompanhe a leitura. A água é fundamental para as nossas vidas. O sistema de distribuição de água é chamado de rede geral. Não é em todas as moradias que a água chega até as torneiras através da rede geral. Existem pessoas, tanto nos espaços urbanos quanto nos espaços rurais, que têm dificuldades em conseguir água. Nos espaços urbanos, que é onde nós moramos, não é? Na cidade, existe tanta gente que a água não dá para todo mundo. E isso provoca problemas de racionamento de água. Quer dizer que aí é a falta de água, né? Vou ter que racionar, vou ter que estabelecer aí o racionamento da água, para que o consumo não se acabe, não é? Devido aí à grande quantidade de gente que tem, tá? Nos centros nos espaços urbanos principalmente. Além disso, problemas como enchentes e alagamentos também são comuns. Nos espaços rurais, há poucas redes gerais, o que dificulta a chegada de água às moradias das pessoas. Pelo gráfico a seguir, podemos identificar que existem poucas redes gerais dos espaços rurais. Então, aí esse gráfico aí do lado, né, dá para você verificar, não é? Tanto a parte rural como a urbana, as redes gerais, né, que tem. Então, aí a água no espaço urbano chega até a maioria das casas da rede geral. No espaço rural é diferente. A água é encontrada em açudes e poços, ou chega por irrigação e bombeamento. Então, aí, de azul, né, temos as outras formas, né, de água chegar até as casas das pessoas. Vocês estão verificando que no rural o percentual é bem grande, não é? E já na urbana, a maioria tem rede geral, né? Tem água que chega encanada nas suas casas, tá? A grande maioria de rede geral, né? Água encanada, água que foi tratada, a maioria está nos centros, nas áreas urbanas. O ser humano, como todo ser vivo, necessita de água para viver. A água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os
micro-organismos. A água própria para beber é chamada de água potável. Ela não tem cor. Se ela não tem cor, ela é incolor. Ela não tem cheiro. Se ela não tem cheiro, é inodora. E não tem gosto, insípida. A água retirada dos rios é tratada antes de ser levada para a população. Existem estações de tratamento que são próprias para filtrar a água. Na estação de tratamento, a água é puxada da barragem ou do rio por uma bomba até o local do tratamento. Lá, ela é depositada em um tanque com brita e seixos para ser filtrada. Então, aí, né, todo um processo, tá? Daí segue para outro tanque, onde recebe tratamento químico para desinfecção. Depois, vai para a caixa d'água e para nossas casas. Em nossas casas, temos o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia e a bacia sanitária. Quando usamos esses equipamentos, a água servida segue por meio de canos até a caixa de inspeção, que fica na rua. Encontra-se com a água servida de outras casas, segue para uma lagoa de tratamento e, posteriormente, é lançada ao rio. Nesse trajeto até as casas, a água pode se sujar novamente. Por esse motivo, antes de ser utilizada para beber, deve ser filtrada ou fervida, não é? Então, aí a água é considerada potável quando pode ser consumida pelo ser humano, tá? Ou filtrada, ou fervida. Infelizmente, a maior parte, né, da água dos continentes está contaminada e não pode ser ingerida diretamente. Deve haver um tratamento aí desta água antes de ser ingerida, né? A água tratada é aquela da qual foram eliminados os agentes de contaminação que podem, né, causar algum dano à saúde, tá? Tornando-a potável. É um processo bastante caro e difícil, tá? Então, esses setores, né, de tratamento, né, é todo um processo para que essa água chegue mais ou menos limpa na sua casa. Então, aí é uma estação de tratamento, tá? Onde você tem vários processos, tá? Essa estação, né, a água aí sai da represa, né, passa para vários processos, como eu acabei de ver agora, falei agora há pouco, né, são as etapas de tratamento, tá? Então, aí vão ter vários, tem a floculação, que é o processo pelo qual a água recebe substâncias químicas, decantação é o período de retenção da água nos tanques, tem a filtração, que é a água que passa por várias camadas filtrantes, a cloração consiste na adição de cloro na água, a fluoração, que é o fluo, é aplicado na água. Então, aí são várias etapas que a água passa até chegar na cidade, não é? Nas nossas residências. Aí as etapas, não é? Eu acabei de falar algumas das etapas. Então, é todo um processo, não é? Que acontece com a água que sai de uma represa, de um rio, sai suja, não é? Então, aí vai passando para vários processos até chegar nas suas casas, tá? Chega no reservatório, tá? Nesse reservatório, segue para diversos locais aí da área urbana, ou da área rural. Um exemplo aí, não é? Estamos falando da área urbana, tá? Então, aí vocês verificaram hoje sobre o ciclo da água, tá? E a estação de tratamento também, como esta água é tratada, tá bom, crianças? Então, até a nossa próxima aula. Na próxima aula, nós vamos fazer as atividades, tá? Então, até a nossa próxima aula. Beijinhos, tchau!